Como você se sente quando o que você planejou não sai exatamente como você gostaria? No início dessa semana, eu fiz um planejamento para a minha semana correr bem e eu conseguir executar todas as tarefas que eu tenho. Eu tenho noção que eu tenho muita coisa para fazer, tenho uma lista com tarefas diárias, com coisas que eu preciso resolver, coisas de casa, coisas que eu gostaria de estar executando, tempo na minha agenda para exercer os meus hobbies, para fazer atividades que eu gosto, que eu acho legal, que eu acho interessante, tempo para poder estudar e todas as outras coisas. Eu tenho todas elas anotadas, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo eu me sinto paralisada pelo excesso de coisas que eu tenho que fazer. Existem muitas coisas que precisam ser feitas, existe um tempo muito ocioso em todos os meus dias, mas por alguma razão o meu corpo ele trava. Eu não sei se isso é só comigo. Essa semana eu me dei conta de que eu tenho uma lista enorme de coisas pra fazer, coisas pra resolver na rua, eu tenho tarefas pra executar, obrigações de mãe ou mesmo obrigações de dona de casa. Tenho vários projetos que eu gostaria de pôr em prática, várias ideias. Gostaria muito de me dedicar mais aos meus hobbies, de começar a me dedicar mais a algo que fosse me trazer um retorno financeiro. E ainda que eu tenha todas essas coisas de forma organizada e listada, eu não consigo realizar nenhuma delas. E desde que eu comecei esse projeto público de executar pequenas tarefas todos os dias, para que isso me levasse mais próximo da minha vida dos sonhos até dezembro, eu tenho feito pequenas coisas, mas na semana passada, eu senti que eu estava um pouco perdida em relação às coisas que eu precisava fazer. Então, eu decidi que nessa semana eu pegaria essa lista e eu iria organizar todas as tarefas e coisas que eu gostaria de fazer por dias da semana. E assim eu fiz, eu planejei, eu estabeleci um script para a semana toda. Eu fiz como se fosse um mapa para que eu pudesse estar executando essas ações. Porém, o que acontece quando as coisas não saem exatamente conforme o planejado? Para trazer esse mapa, eu desenhei os dias da semana, eu trouxe ali os horários e todas as tarefas que eu poderia executar naquele dia, mas em nenhum dos momentos eu calculei que algo poderia dar errado, que alguma coisa poderia acontecer, poderia ter alguma interferência externa ou algo nesse sentido. Talvez por falta desse planejamento em relação a coisas que sairiam do meu controle, eu simplesmente travei, mesmo vendo essa lista enorme de coisas que eu precisava fazer. Eu fiquei chateada, isso me gerou frustração. Em algum momento você já se pegou sentado olhando para tudo que você precisa fazer ou se dando conta de todas as atividades que você precisa exercer em um único dia, você sabendo que precisa fazer algo, que precisa agir de alguma forma e mesmo assim se sente paralisada? Eu me vi assim ontem, me vi assim hoje também, e hoje eu tava um pouco mais frustrada do que ontem. Na verdade, isso tudo vem de uma sequência de erros que vem sendo cometidos desde quinta-feira passada. Todos os dias eu venho me sabotando, porque cada dia eu penso que todas as coisas que eu deixei de fazer, elas me jogam em um local de preguiça. Então é como se eu mesmo olhasse pra mim e falasse: nossa, que preguiçosa, sabe? Tá deixando de fazer as coisas que começou, tava tão bem no início da semana e agora já tá aí que não fez isso ou não fez aquela outra tarefa. Isso é coisa de gente preguiçosa. Então, assim, é um auto-julgamento da minha parte pensar sobre essas coisas, e acaba que esse auto-julgamento, ele me paralisa ainda mais, porque eu vejo todas as coisas que eu tenho pra fazer e eu vejo que eu não tô fazendo nenhuma delas. Isso traz um sentimento de ciclo repetitivo. Vendo o que eu preciso fazer, por me cobrar e saber o que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer nada, porque eu acho que vai ser algo que vai demandar muito mais tempo. Eu deveria estar fazendo outra coisa pra otimizar esse tempo, poderia estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, são muitos pensamentos. E o que me trouxe uma frustração maior foi que, como eu comentei com vocês, meu namorado tava doente na semana passada e ele ainda tá se recuperando. Então, tem alguns dias que ele não tá tão bem quanto outros. Ontem foi um desses dias. Ele acabou acordando mal, a gente fez algumas coisas na parte da manhã, das coisas que a gente precisa fazer, né? Levar as crianças pra escola e algumas coisas nesse sentido, mas como ele tava se sentindo muito mal, ele acabou voltando a deitar. Ele foi tomar um remédio e voltou a deitar. E isso ocupou o quarto aqui onde eu tô, que eu tinha planejado de gravar o vídeo de ontem pra vocês. Mas por conta disso, eu não consegui gravar. Primeiro porque eu não tinha pensado sobre a possibilidade do quarto não estar disponível pra poder gravar aqui. Segundo que eu não me sinto confortável, ainda que eu esteja sozinha, pra fazer isso em outro local da casa. E isso já me trouxe uma frustração ontem. Depois, a próxima frustração que tivemos foi a lista. Eu fiz uma lista de tarefas. Todas essas coisas eram pra ter sido cumpridas no dia de ontem. Eu não acho que sejam muitas coisas,
coisas, mas a minha cabeça, ela ainda tá muito bagunçada. Então, eu não vou conseguir resolver nada dessa forma com a bagunça que eu tenho na minha mente agora. Isso até é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, porque a gente não vai conseguir se organizar se a gente continuar tentando resolver os problemas enquanto a gente ainda está uma bagunça. Existem muitas coisas que a gente precisa fazer, muitos problemas que precisam ser resolvidos, mas a gente precisa tirar um tempo pra se acolher e entender que não vai dar pra fazer tudo de uma vez. Eu vou continuar me sabotando se eu tentar fazer essa lista de novo ou se eu tentar seguir o planejamento conforme eu havia feito dessa forma. Por outro lado, na semana passada, quando eu estabeleci um planejamento em que eu precisava apenas realizar uma tarefa por dia, eu fiz essa uma tarefa. E em alguns dos dias eu fiz até mais que uma coisa. Em um período de tempo que, se eu fosse pensar em outro momento sobre fazer todas as coisas que eu fiz dentro desse período de tempo, certamente eu não teria feito. Aqui vai um conselho meu pra você, que se você tá também nesse momento em que as coisas estão confusas dentro da sua cabeça, você entende que você tem muitas coisas pra resolver, entende que tem várias coisas que precisam ser feitas no mesmo dia, você também precisa se acolher e entender que nesse momento a sua cabeça, ela tá uma bagunça. E primeiro você precisa arrumar isso. Mas eu entendo também que o ambiente externo, ele afeta muito como ficam as coisas organizadas dentro da nossa cabeça. Eu sei que se a gente deixar a desorganização sair de dentro da nossa cabeça e passar para o ambiente físico, é mais uma coisa que a gente precisa organizar para poder organizar nossa mente. Mas aqui vem um lembrete muito importante. Você não consegue organizar a sua casa se a sua mente estiver bagunçada. Eu me vejo assim nesse momento. Eu sei que a minha casa, ela precisa de organização até para ajudar na minha recuperação mental, mas eu entendo também que eu não consigo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Ainda que eu tenha ajuda, eu não vou conseguir manter isso, porque é importante a gente entender que existe um processo para que as coisas sejam feitas e a gente precisa respeitar esse processo. Por mais que exista ajuda para você organizar a sua casa, você não vai conseguir manter depois, assim como eu não consigo manter às vezes, porque a minha cabeça ainda tá bagunçada. Esse ciclo de saber o que precisa fazer e se sentir paralisado em continuar procrastinando as coisas ou se achando preguiçosa é uma coisa que a gente precisa cortar primeiro. A gente precisa quebrar isso e a gente vai conseguir quebrar isso criando uma lista de tarefas aonde a gente execute apenas uma tarefa por dia, mesmo que a gente consiga fazer mais. A nossa meta é fazer uma, porque a gente vai passar a ficar feliz com essa uma que a gente conseguiu fazer e naturalmente a gente vai conseguir ir encaixando outras coisas para fazer nesse mesmo dia. Mas a meta é uma. Na semana passada deu super certo, eu tava me sentindo ótima por estar conseguindo fazer as coisas que eu me propus a fazer. Só que essa semana eu já não consegui fazer as coisas que eu me propus a fazer essa semana. Eu tô me sentindo muito mal por conta disso. Além de as coisas não estarem resolvidas, eu me sinto mal comigo mesmo. Eu sinto que eu tô fracassando, eu sinto que eu tô jogando o que eu construí na semana passada no lixo, eu me julgo, acho que eu sou preguiçosa por isso, mas não é isso. Não é que a gente seja preguiçosa, eu não sou preguiçosa, você também não. A gente só tá desorganizada. Nesse momento, a gente está desorganizada internamente, a gente está desorganizada externamente, e todas essas coisas, elas impactam em como a gente se sente em relação a gente mesmo ou as coisas que a gente precisa fazer ao mundo de forma geral. Para que a gente consiga resolver isso, nesse momento a gente vai se acolher, entendendo quais são os nossos limites nesse momento, para que a gente consiga realizar alguma coisa e sair desse momento atual, dessa sensação ruim que a gente tá sentindo, da bagunça que a gente tem para resolver e passe para um outro estado, para um estado em que a gente consegue fazer as coisas, que a gente consegue se movimentar e já não tá mais tão paralisada por não dar certo ou já não tá mais se julgando tanto porque as coisas não saíram conforme planejado. A nossa meta da semana vai ser essa. A gente vai se acolher e vai fazer uma tarefa por dia. E é só isso que a gente vai fazer. A gente vai se permitir descansar também. Por mais que às vezes isso venha com um sentimento de culpa de você estar descansando ao invés de fazendo as coisas que você precisa, sendo que você sabe que precisa ser feito, e são muitas coisas. Descansar ainda faz parte do nosso processo. A gente precisa dar esse descanso para nossa mente, a gente precisa sair desse estado de tenho que fazer algo, sei o que fazer, mas não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente precisa sair disso. E a gente só vai conseguir sair disso quando a mente descansar. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar repetindo todos esses ciclos que trouxe a nossa vida até o estágio que tá agora. Eu pensei muito sobre gravar ou não esse vídeo, mas eu já não gravei ontem e isso também tava me trazendo um peso. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu pensei muito sobre fazer isso porque eu não tava bem, mas eu acho que é justamente isso que nesse momento eu preciso fazer, porque gravar me deixa muito bem. Eu me sinto
melhor sempre que eu venho aqui e converso com a câmera. Eu me sinto como se eu estivesse fazendo uma terapia. Então, de alguma forma, externalizar isso, pra mim, tem sido terapêutico. Por essa razão, eu decidi gravar assim mesmo, porque eu acho que isso vai me trazer um benefício ao longo do dia. Tenho certeza que eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei pra começar a gravar esse vídeo. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada por me ouvir, por me acompanhar, por interagir. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo.